Bom, pessoal, voltando aqui. Falamos agora de semi-liberdade. Aqui o português te ajuda. Semi-liberdade é liberdade em parte. E, portanto, o sujeito tem privada em parte a sua liberdade. Por quê? Porque ele sai para trabalhar, sai para estudar e à noite volta para dormir ali na entidade. Então, ela é fixada na sentença, ela pode ser fixada na sentença, essa semi-liberdade, mas ela também pode funcionar como uma progressão de medida de socioeducativa. O sujeito que estava na internação agora está em semi-liberdade e isso é uma transição para o meio aberto. A realização de trabalho, de estudo e de atividades externas ao sujeito submetido à semi-liberdade independe de autorização judicial. O que o juiz pode fazer é vedar essas atividades em uma decisão obviamente fundamentada e haja fundamentação expressa e razoável do juízo, tanto as atividades externas quanto a visitação à família. Vale destacar que a escolarização e a profissionalização desse adolescente em semi-liberdade é obrigatória e sempre que possível devem ser buscados recursos da própria comunidade, porque também é uma forma de participação da comunidade e também é uma forma de promoção social desse adolescente na comunidade. Partimos para a internação, que é a última das medidas socioeducativas, as outras são de proteção, que nós já vimos em aula anterior. A medida de internação é a mais cobrada em provas. É verdade, é a mais cobrada em provas. E ela é uma medida que priva a liberdade do adolescente. É a mais gravosa delas. E se sujeita basicamente a 3 princípios: o da brevidade, o da excepcionalidade e o do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do adolescente. Brevidade quer dizer que a internação tem que durar o menor tempo possível. Excepcionalidade quer dizer que só cabe internação quando não couber outra medida socioeducativa, outra não se mostrar suficiente. E o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento é a ideia de que ao se aplicar a medida de internação, durante a sua execução também, é preciso que se observe essa garantia de prioridade absoluta e de proteção integral do adolescente. O objetivo aqui é ressocializar esse adolescente, reajustar os seus valores pessoais que se mostraram confusos e por isso ele praticou o ato infracional. A realização de atividades externas ao sujeito submetido à internação é plenamente possível. Ela, na verdade, é autorizada pela equipe técnica da entidade e não pelo juiz. Quem autoriza essa atividade externa é a equipe técnica da entidade. O que pode acontecer é o juiz vedar a atividade externa, determinação judicial em contrário, obviamente fundamentada. Qual é o prazo para cumprimento da medida de internação? Aqui não há um prazo mínimo. Você tem que reavaliar essa medida a cada 6 meses, mas existe um prazo máximo. E esse prazo é o de 3 anos. Certo? Certo. Bom, no caso de cometido com grave ameaça ou violência à pessoa ou reiteração em cometimento de infrações graves, a medida de internação terá o prazo máximo de 3 anos. Bom, então alcançado esse limite máximo de 3 anos de internação, o que pode acontecer? Esse adolescente pode ser posto em liberdade. Pode ser que ele seja agora posto em medida de semi-liberdade e pode ser que a ele seja imposta a medida socioeducativa de liberdade assistida. O que não dá de forma alguma é a imposição a ele da continuidade da internação. Bom, agora a internação pode se dar porque o sujeito praticou um ato infracional com grave ameaça ou violência. A internação também pode se dar porque o sujeito reitera na prática de atos infracionais graves, por exemplo, o tráfico de drogas.
Mas também é possível a internação na hipótese em que há o descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, da medida socioeducativa. Aqui eu tenho uma hipótese de regressão. E nessa situação, o prazo máximo da internação é de 3 meses. Vale destacar, atingidos os 21 anos, a liberação do adolescente passa a ser compulsória. Uma outra observação importante é que nesse limite máximo da internação, de 3 anos, você vai computar o período que o adolescente ficou internado provisoriamente e, portanto, até os 45 dias, esses 45 dias serão devidamente computados no prazo máximo. Sistemática da internação com base no SINASE, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Bom, o artigo 45 vai dizer o seguinte, a lei do SINASE. Se no transcurso da execução sobrevier sentença aplicando uma nova medida, a autoridade judiciária vai proceder, obviamente, à unificação. Houve previamente o Ministério Público, houve previamente o Defensor Público, sucessivamente no prazo de 3 dias, e aí vai decidir nesse prazo de 3 dias também. Tá bom, mas o que o SINASE vai dizer? O que a lei vai dizer? Vai dizer, olha, se o ato é anterior, não dá para você aplicar uma medida mais grave para esse adolescente agora. Veja o que diz aqui. É vedado à autoridade judiciária determinar o reinício de cumprimento de medida socioeducativa ou deixar de considerar os prazos máximos e de liberação compulsória, excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. Aqui, gente, você precisa entender o espírito do ECA. O Joãozinho, vou chamar de Joãozinho para você entender aqui, o Joãozinho cometeu um ato infracional análogo ao crime de roubo, que eu vou chamar de roubo 1, no dia 10 de fevereiro, e praticou o roubo 2 no dia 10 de março, certo? Certo. Bom, ele foi processado pelo crime 2, pelo ato infracional 2, e aí recebeu a medida de internação, certo? Certo. Durante o curso do cumprimento dessa medida de internação, ele foi condenado pelo roubo 2. Também é uma medida de internação, certo? Certo. O que a lei diz, basicamente? Diz assim, olha, se o Joãozinho estava numa medida de internação e o juiz já havia determinado que agora ele fosse colocado em semi-liberdade, essa nova condenação não tem o condão de fazê-lo voltar a cumprir a internação. Por quê? Porque o objetivo do ato infracional é ressocializar. É ou não é? É. Ora, se o adolescente, o juiz relatório da equipe falou, não, ele pode ir para a semi-liberdade. O juiz bateu o olho e falou, pode ir para a semi-liberdade, é porque ele pode ir para a semi-liberdade. Por um ato anterior ao início do cumprimento da medida de internação, ele não pode ser devolvido para a internação. Por quê? Porque o tempo de internação já foi suficiente para ressocializá-lo, para reajustar os seus valores, ao ponto dele ir para uma semi-liberdade. O que a lei vai dizer é o seguinte, o que pode acontecer aqui não é isso. É assim, o Joãozinho, e aí é a exceção, ele praticou roubo. Certo? Certo. A ele foi imposta uma medida de internação, certo? Certo. Então tá aqui, MI, medida de internação. Durante o cumprimento dessa medida de internação, ele esfaqueou o coleguinha. Aí o que aconteceu? Ele esfaqueou aqui durante o cumprimento do ato infracional. Aí sim ele pode receber a internação. Então, exceção à hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. Por quê? Porque aí mostrou que não estava servindo.
Certo? Certo. Nesse caso, o termo ACOL para contagem, por exemplo, do prazo máximo para liberação compulsória, que é de 3 anos, vai ser a data da prática do ato infracional durante a execução da outra medida socioeducativa. Ok? Na mesma linha, vem o parágrafo 2º, dizendo: é vedado à autoridade judiciária aplicar medida de internação por atos infracionais praticados anteriormente a adolescente que já tenha cumprimento de medida socioeducativa, concluído o cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza ou tenha sido transferido para uma medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa externa. Veja que a lógica aqui é diferente do Código Penal, porque no Código Penal o sujeito recebeu uma pena, 3 anos de reclusão, de repente vem uma condenação, 8 anos de reclusão, o juiz unifica a pena, muda o regime se for preciso e vai. Entendeu? Aqui não, como a ideia é respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, e aí, no seu desenvolvimento, já consideramos que os atos pretéritos foram vencidos, tanto é que agora ele está numa semi-liberdade, não dá por um ato anterior promover essa regressão. Certo? Certo. Sistemática de aplicação da medida de internação. Para aplicar a medida de internação, o ato infracional foi praticado com grave ameaça ou violência à pessoa. A doutrina e a jurisprudência vão concordar que mesmo que o ato infracional seja tentado, nessas circunstâncias é plenamente aplicável a internação. Bom, o STJ nessa linha vai dizer na súmula 492 que tráfico de drogas, por si só, não justifica medida de internação, não há grave ameaça, não há violência. Certo? Certo. Então, não é cabível a internação no caso de tráfico de drogas se o adolescente é primário, porque não há violência, não há grave ameaça. A outra situação é a da reiteração no cometimento de infrações graves. Antes havia uma discussão, e a discussão era simples, é a seguinte: me diga uma coisa, reiteração é, o sujeito praticou 3 vezes ato infracional grave, por isso ele vai para a internação, ou na segunda prática ele já pode ir para a internação. Havia o entendimento de que seria por 3 vezes, mas a vida mudou. E o STJ entende que o juiz vai considerar o caso concreto, a gravidade do que foi praticado, as circunstâncias, de forma que no segundo ato infracional grave já é possível aplicar a internação. O ECA não estipulou um número mínimo de atos infracionais. Bom, um destaque que vale a pena fazer é o do Supremo Tribunal Federal no tocante ao porte de droga para consumo pessoal. O Supremo dirá que o adolescente que praticou ato infracional análogo ao porte de droga para consumo pessoal não pode, ainda que seja reiteradas as suas práticas, não pode receber medida socioeducativa de internação. Por quê? Porque o adulto que comete o crime de porte de droga para consumo pessoal não recebe a medida de privação da liberdade, não é preso. Logo, o adolescente não pode receber uma medida mais gravosa do que a que o adulto recebe. Certo? Certo. E a outra hipótese aqui de medida de internação é o descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Nesse caso, prazo máximo de internação é de 3 meses. Vale lembrar que nessa situação de regressão de medida é necessária a oitiva do adolescente antes de se decretar essa regressão. Isso é o que se encontra sumulado na súmula 265 do STJ. Em razão da súmula 265 do STJ, a Lei do SINASE, a Lei 12.594 de 2002, alterou a redação do parágrafo 1º do artigo 122 do ECA, dizendo que o prazo de internação não pode ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal, ou seja, tem que ouvir o adolescente antes, até para ver se esse descumprimento é injustificado ou não. Bom, a regressão deve ser ainda fundamentada em parecer técnico, dirá
a lei de Sinase. O parágrafo 2º do artigo 122 diz que nenhuma hipótese será aplicada à internação se houver outra medida adequada. Isso se chama de princípio da excepcionalidade, porque se couber outra medida, a gente não coloca a internação. O STF já admitiu a aplicação de liberdade assistida cumulada com tratamento ambulatorial quando o adolescente não tinha a condição de compreender o regime da medida de internação. Mas o STJ vai dizer o seguinte: olha, nesse caso não adianta colocar a internação. Tem que ser liberdade assistida, com a equipe ali cuidando desse adolescente e cumulada com tratamento ambulatorial. Característica do cumprimento de internação. Artigo 123 do ECA. A internação deve ser cumprida em uma entidade exclusiva para adolescentes. E outra coisa, não pode ser na mesma entidade que você coloca adolescentes que estão abrigados. Não. O adolescente que praticou ato infracional é uma entidade. O adolescente que está acolhido em outra entidade. Certo? Certo. Além disso, tem que haver dentro da entidade que vai receber o adolescente da unidade de internação, que vai receber os adolescentes que praticaram atos infracionais, você tem que promover uma rigorosa separação conforme critérios de idade. Não dá para colocar um menino de 12 anos com um menino de 17, conforme compleição física, para evitar que um mate o outro lá dentro, e conforme a gravidade do ato infracional praticado. Por quê? Porque não dá para comparar o adolescente que praticou um roubo com o adolescente que matou 5 pessoas. Essa é mais ou menos a ideia. Bom, em hipótese alguma vai ser admitida a incomunicabilidade do adolescente. É uma garantia que está no ECA. Mas veja você que é possível que o juiz, fundamentadamente, suspenda o direito de visitas, inclusive dos pais, ao menor. E esse direito do adolescente de visitas pode ser suspenso se essas visitas estiverem se mostrando nocivas ao adolescente. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias as chamadas atividades pedagógicas. Os adolescentes privados de liberdade têm uma série de direitos. O artigo 124 traz um rol exemplificativo desses direitos. Direito de entrevistar-se pessoalmente com representante do Ministério Público, direito de peticionar diretamente a qualquer autoridade, direito de avistar-se reservadamente com o seu defensor, direito de ser informado sobre a sua situação processual a qualquer tempo em que o solicitar, direito de ser tratado com respeito, de ser tratado com dignidade, de permanecer internado na mesma localidade ou na localidade mais próxima do domicílio dos seus pais ou responsável, direito de receber visitas pelo menos semanalmente, esse direito pode ser suspenso se as visitas estiverem se mostrando nocivas ao adolescente, suspenso pelo juiz, direito de corresponder-se com familiares e amigos, de ter acesso a objetos necessários à sua higiene e asseio pessoal, de habitar um alojamento que tenha condições adequadas de higiene e de salubridade, de receber escolarização e profissionalização. Direito de realizar atividades culturais, esportivas, de lazer, de ter acesso aos meios de comunicação social, de receber assistência religiosa, segundo a sua crença e se assim o desejar, de manter a posse dos seus objetos pessoais em um local seguro ou de guardá-los recebendo o comprovante de depósito daqueles objetos. Direito de receber, quando da sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis para a vida em sociedade. Quem é que tem que zelar pela integridade física e mental do interno? O ECA vai dizer que esse é um dever do Estado. Então o Estado tem que fiscalizar e zelar por isso, fiscalizar essas unidades de atendimento, adotando as medidas necessárias de contenção ou segurança que se mostrarem necessárias. A remissão. Remissão é português, que diz que remissão é perdão. É perdoar o ato infracional praticado pelo adolescente. Há basicamente 2 momentos em que é possível a remissão. Um momento pré-processual e um momento processual.
A remissão pré-processual é concedida pelo representante do Ministério Público e é uma forma de exclusão do processo, que não terá início. O representante do parquet vai propor, então, a remissão, atendendo às circunstâncias e às consequências do fato, o contexto social, a personalidade do agente, sua maior ou menor participação no ato infracional. O processo, nesse caso, não chega a ter início, evita-se a propositura da ação. Mas é possível que a remissão se dê processualmente e, nesse caso, iniciado o procedimento, a concessão da remissão se dá pela autoridade judiciária e importará na suspensão do processo ou na extinção daquele processo que já existe. E até que momento essa remissão pode ser dada? A remissão processual, em qualquer fase do procedimento, mas antes da sentença. Depois que prolatada a sentença, não é possível mais a remissão. Quando é concedida a remissão, não se reconhece a responsabilidade, não se comprova a responsabilidade. Ela não serve para fins de antecedentes. Agora, vale destacar, o MP pode conceder a remissão pré-processual, cumulando inclusive com medida de proteção. Mas se quiser cumulá-la com medida socioeducativa, essa remissão terá que passar pelo crivo do judiciário. Somente o juiz pode conceder remissão cumulada com medida socioeducativa, desde que não seja, evidentemente, internação ou semi-liberdade. Chamamos de remissão imprópria a remissão cumulada com medida socioeducativa. A súmula 108 do STJ vai dizer: a aplicação de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de ato infracional é de competência exclusiva do juiz. Ou seja, se a remissão pré-processual for cumulada com medida socioeducativa, o MP tem que submeter ao crivo do juiz. Se for cumulada com medida de proteção, por exemplo, não precisa. Bom, agora suponhamos que o MP ofereça a remissão pré-processual cumulada com medida socioeducativa e submeta, portanto, ao juízo para homologação dessa remissão. Se o juiz discordar dessa cumulação com a medida socioeducativa, o magistrado não pode simplesmente retirar a medida socioeducativa e homologar apenas a remissão. Como o parquet é o titular da representação socioeducativa, né? Ele é o titular da ação, cabe a ele, então, decidir em que termos proporá a remissão, que acaba sendo uma exceção à indisponibilidade, à obrigatoriedade. De forma que, portanto, se o juiz discordar da remissão cumulada com medida socioeducativa proposta pelo membro do Ministério Público, o caso é de aplicação, por analogia, do artigo 28 do CPP. O juiz deve remeter os autos, portanto, ao Procurador-Geral de Justiça. E o PGJ, então, poderá concordar com o juiz e, portanto, a oferecer representação, se for o caso, designar outro representante do Ministério Público para que ofereça a representação pela aplicação de medida socioeducativa, ou simplesmente pode concordar com o membro do Ministério Público. E, nesse caso, o juiz é obrigado a homologar a remissão. Bom, mesmo que o juiz discorde parcialmente da remissão, o STJ vai dizer, ele não pode modificar os termos da proposta oferecida pelo MP para excluir aquilo com o que não concordou, informativo 587. A remissão pode ser revista judicialmente a qualquer tempo, desde que haja pedido do adolescente nesse sentido, do seu representante legal ou mesmo do Ministério Público. Da decisão que concede ou denega a remissão, cabe recurso, e o recurso é de apelação. Medidas pertinentes aos pais irresponsáveis. Aqui a gente está aplicando medidas aos pais ou ao responsável por aquele adolescente,
Porque às vezes o problema maior está no pai. Então, para resolver o problema, tem que aplicar a medida aos pais. Por exemplo, encaminhamento a serviços e programas de proteção, apoio e promoção da família. A pessoa tem que ser orientada. Ela não sabe o que é uma família, como é que é a vida em família, ela desconhece isso e desequilibra a família dela como um todo. Então, às vezes, o que você tem que fazer é incluir esse pai em um programa de auxílio e tratamento a alcoólatras ou toxicômanos. O pai é drogado, dependente químico, tem que levar esse pai para tratamento, porque senão não resolve a situação em casa. Encaminhamento para tratamento psicológico, psiquiátrico, encaminhamento a cursos, a programas de orientação. Mas às vezes o pai tá até tudo bem com ele, mas tem que impor umas medidas para o pai em relação ao menor. Por exemplo, obrigação de matricular o filho na escola e de acompanhar sua frequência, seu aproveitamento escolar. Obrigação de encaminhar adolescente ou a criança para um tratamento especializado. Se for o caso, advertir o pai. Se for o caso, perder a guarda. Se for o caso, destituir a tutela. Se não for o pai, for responsável, né? Perder a guarda, destituir a tutela, ou mesmo a suspensão ou destituição do poder familiar. Agora, vale destacar, a destituição da tutela e a suspensão ou perda do poder familiar, elas se darão observando o disposto nos artigos 23 e 24 do ECA. O que significa que a simples falta de condição financeira não é fundamento idôneo para, por si só, gerar destituição da tutela ou suspensão e destituição do poder familiar. E também a destituição da tutela ou a suspensão ou destituição do poder familiar se dará por decisão judicial após procedimento contraditório, certo? Certo. O artigo 130 vai dizer o seguinte: verificada a hipótese de maus tratos, de opressão, de abuso sexual impostos pelo pai ou pelo responsável, o juiz pode determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum e deve determinar. Agora, o parágrafo único vai dizer, olha, vai determinar a saída dele, mas não pode ser prêmio. Já fixe os alimentos provisórios ali, de que necessita a criança ou adolescente, dependentes do agressor. Vai sair de casa, mas todo mês, por exemplo, vai depositar um salário mínimo em razão dos alimentos devidos aos meninos, às crianças. Certo, pessoal? Certo. Bom, com isso nós chegamos ao final da nossa aula hoje, né? Tranquila a aula, dinâmica a aula, ato infracional, um tema bem gostoso de trabalhar, né? E é isso, faça os exercícios, explore central de dúvidas, esse tema sempre cai em prova. Ok? Bom, eu espero você na nossa próxima aula, continue contando conosco e até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau!